Olha ele aí, a lenda. Força! Tudo bem, cara? E aí, irmão, bom? Só ajustar aqui a posição da câmera. Eu tava comentando pro pessoal aqui, cara, que o convidado de hoje é mais do que especial e essa talvez seja a live que eu tô mais ansioso, mais empolgado para fazer. Porque o que eu vou te perguntar aqui não tá em nenhum livro. A gente não acha em nenhum lugar. Eu nunca tive essa conversa contigo, né? Para entender como um médico se tornou forças especiais. Então eu peço que vocês que estão aqui com a gente fiquem com a gente até o final, porque vai ser um papo muito bom. Eu tenho certeza que a gente vai esclarecer muita coisa, né? Tanto para os curiosos, quanto para quem quer seguir uma carreira, um caminho semelhante ao que o Pazeto seguiu. E no final dessa conversa aqui, se o Pazeto tiver com disposição, a gente tiver com tempo, a gente pode responder algumas perguntas que vocês mandarem aí no chat. Então essa pessoa que vocês estão vendo aí, pessoal, é o Dr. Pedro Pazeto, que é médico por formação, oficial de carreira do Exército Brasileiro, ou era, né, até pouco tempo atrás, e ele decidiu seguir um outro caminho. Ele decidiu que ser médico não era suficiente para o que ele queria, para o que ele imaginava na vida dele, e ele decidiu encarar os cursos mais difíceis do Exército, que são os cursos de comandos e o curso de forças especiais. Eu, que era um oficial combatente, tinha medo de morrer quando fui. Eu imagino que deve ter passado pela cabeça do Pazeta quando ele foi. Então, Pazeta, seja bem-vindo ao Penso como Forças Especiais, seja bem-vindo à minha página, é uma honra te ter aqui com a gente. Vou abrir aí a palavra para você se apresentar para a audiência. Ô, Ernesto, muito obrigado, cara. Obrigado pelo convite. A honra é toda minha. É muito generoso da tua parte, cara, me convidar para participar dessa live. Tu que já está na estrada aí agora do digital há algum tempo, e eu estou recém iniciando nessa jornada, mas é muita generosidade tua. Me sinto muito honrado, estou muito feliz de estar aqui, muito feliz de compartilhar a minha história, para que de repente consiga inspirar algumas pessoas, né? Eu acredito que Deus sempre tem planos maiores para a gente e às vezes planos com diferentes dos nossos, né? E conforme as coisas vão caminhando e vão funcionando, a gente vai entendendo devagarinho por que, que às vezes as coisas aconteceram lá atrás com a gente, hoje a gente está colhendo alguma coisa ou entendendo. Então, te agradeço de coração, pô, é um prazer enorme. Como eu comentei antes contigo, resenhar com os amigos sempre é bom. E a ideia hoje é essa, cara, a gente bater um grande papo aqui e se divertir. Show de bola, Pazeta. Cara, eu vou começar pelo começo. É a pergunta que todo mundo sempre me fez nas minhas caixinhas de pergunta, desde que eu comecei a falar que eu era Forças Especiais nas redes sociais. E as perguntas que as pessoas mais faziam, que envolviam um médico na atividade, era se dava para um médico fazer o curso de comandos. Eu já respondi algumas vezes, né, que sim, que é possível. Não é tão fácil, mas é possível e você foi lá e mostrou pra gente que é possível. A primeira pergunta que eu queria te fazer é a seguinte, cara. Você já era médico, você já tinha uma profissão de respeito, né? Você é cirurgião. Algo eu postei no carrossel de ontem, né, falando que o centro cirúrgico é confortável. Acho que eu exagerei um pouquinho ali naquela parte do carrossel. Eu sei que no centro cirúrgico as coisas não devem ser tão fáceis, né? Imagino. Não seja. Mas de onde surgiu a ideia e de onde surgiu a vontade de você fazer o curso de comandos, de você ir para lá? E como foi o processo para você conseguir mandar o requerimento e chegar lá no nosso famoso Camboja, no Centro de Instrução de Operações Especiais? Cara, eu entrei para o Exército para ser comandos. Eu entrei para fazer o curso de comandos. Eu fiz a prova para o concurso de carreira com esse objetivo, né? O meu primo é comandos, meu compadre é comandos, deu baixa do Exército também há algum tempo. E a gente estava uma vez na casa dos meus pais, assim, umas férias. Eu já estava cursando cirurgia do trauma e, e aí ele tinha recém voltado do Haiti. E ele estava contando do Haiti e tudo mais e entrou o papo do médico no exército. E aí eu brinquei com ele porque eu achei que não podia, entendeu? Eu disse, eu só vou entrar pro exército se eu puder ser comandos. Aí ele disse, não, mas tu pode. Eu falei, como assim? Ele disse, não,
toda arma, quadro de serviço pode fazer. Se tu for oficial de carreira, pode mandar o requerimento e fazer o curso. Eu falei, cara, então eu vou entrar para o Exército e eu vou ser comandos. Porque na minha cabeça, Ernesto, tem muita relação o cirurgião do trauma e o operador de elite, né? Na época, eu queria levar a cirurgia do trauma, levar o que hoje a gente chama de pré-hospitalar tático, na época era só o atendimento pré-hospitalar, eu queria levar para dentro das forças especiais. Eu queria ter um conhecimento mais desenvolvido da cirurgia do trauma ou do pré-hospitalar tático hoje dentro das forças especiais. E como tu muito bem colocaste ali no teu carrossel, para atender o militar que passou pelo inferno ou no inferno, a gente teria que passar por ele. Esse era o meu entendimento. E eu entrei para o Exército com esse objetivo. Então, desde sempre, mantendo a minha preparação física, mantendo a minha preparação mental, psicológica, e durante toda a fase do curso de formação. O nosso curso de formação é 8 meses de formação, né? É só para realmente tirar o verniz do médico ali e colocar um pouquinho do conhecimento militar. Mas durante esse tempo todo era o que eu pensava. Tanto que quando o pessoal da turma disse, pô, vamos fazer o PQD. Eu disse, não, cara, eu quero ser comandos, não vou fazer o PQD. Os caras, não, mas tem que ser PQD para fazer o comandos. Falei, não, então vamos. Aí foi um grupo da turma fazer o PQD, eu fui junto e graças a Deus logrei isso. Mas o que eu quero colocar aqui é que eu sempre tive esse objetivo. Então, o que hoje tu consegue esclarecer para a gente o que a gente fazia da visualização, né, do autocontrole, que a gente sempre fez, mas não entendia como fazia e por que fazia. Isso eu fazia, cara. Botava o meu papel de parede lá do computador, era a foto dos comandos, entendeu? Eu baixei um plano de treinamento de um calção preto do Exército, que agora até vou pedir desculpa porque me fugiu o nome, não lembro quem foi que fez, mas foi um trabalho de conclusão do curso calção preto, que era um treinamento específico para o curso de comandos. E eu me dediquei para isso. E graças a Deus logrei isso. Acho que quando a gente bota um foco na mente e vai com fé, a gente consegue. Né? Então eu entrei, por que isso? Porque eu entrei para o Exército para ser comandos. Esse foi o porquê, não foi como militar que me deu esse start. Foi antes disso. E aí acabei fazendo toda a minha carreira no Exército voltado mais para o lado operacional, né? Atuei bastante também na área assistencial, tanto no Hospital Central do Exército, em Manaus, eu logo que me formei fui para Manaus, para o hospital em Manaus, mas sempre focado em contribuir o máximo possível na área operacional. E graças a Deus consegui. Não consegui desenvolver tudo o que eu imaginava, mas até onde eu pude, eu sempre me propus e graças a Deus acredito que tenha contribuído com um tijolinho aí nas forças especiais. Bacana, cara. Eu conheci outros médicos que também queriam ir para o curso de comandos, né? Alguns até que depois de muita insistência conseguiram ir, mas infelizmente não conseguiram terminar. E eu sei que para o Exército, institucionalmente, é mais vantajoso para o Exército ter um médico atuando como médico do que ter um médico comandos e forças especiais, porque tem vários oficiais combatentes que são voluntários para ir, né? E eu imagino que tenha sido um desafio muito grande para você ter ido para um curso como esse, um curso onde a nossa mente é colocada à prova a todo momento. E muita gente me pergunta, desde que eu fui embora do Exército, coloquei minhas caras aqui nas redes sociais, o que me fazia não desistir, o que me fazia chegar até o final. E é uma pergunta que me fez refletir muito sobre os meus objetivos, sobre os meus porquês, o motivo maior que eu tinha para estar ali, que era maior do que as desculpas que a minha mente colocava, né, diante de mim para ir embora. E eu quero perguntar para ti, cara, quando você fez o curso de comandos em que ano? 2011.
2011. Eu fiz em 2014. Você fez 3 anos antes de mim. Então, o teu foi o primeiro curso que aconteceu no Centro de Instrução de Operações Especiais em Niterói. Pioneiro, Nas muito. barracas, estrutura zero. Foi. Estrutura zero. Cara, o que sustentava a tua cabeça naquele curso? Porque você sabia que se você fosse embora, você ia continuar sendo médico, você ia continuar tendo uma profissão de respeito, né? Um barco para se ancorar, você não foi queimando os barcos com aquele, o ticket é sem volta, existia essa opção. Como é que era a tua cabeça quando a vontade de desistir, ou quando estava muito difícil, naqueles momentos, sei lá, que a gente fica sem água, ou que a dor física está muito grande? O que te fazia continuar no curso com a vontade de chegar até o fim? Eu coloquei na minha cabeça, Ernesto, que até pela, como eu falei, a nossa formação militar ela era rasa, né? Então, assim, eu coloquei na minha cabeça que eu não tinha capacidade de me julgar militarmente. E eu botei na minha cabeça que se alguém tivesse que dizer que eu não era capaz, não seria eu, seria o instrutor. E eu ia fazer sempre, dar o meu melhor, dar o máximo que eu pudesse. E que acontecesse o que acontecesse, eu não ia pedir para ir embora, entendeu? E esse era o meu foco. Obviamente, quando a gente pensa, pô, são 14 semanas de curso, né, contando a administrativa e depois desmob, mas vamos botar aí uns 4 meses de curso, pelo menos. Quando tu chega no início lá e pensa, nossa, daqui a 4 meses eu vou estar aqui ainda, fica mais difícil. Então eu optei por objetivos curtos, né? O que hoje eu te agradeço, eu entendo que é a segmentação. E então eu focava, cara, na próxima refeição, entendeu? Eu disse, cara, eu não aguento mais, eu vou pedir para ir embora, mas eu vou aguentar até o café da manhã. Depois do café da manhã eu peço para ir embora. Aí vinha o café da manhã, eu disse, não, agora eu já comi, estou bem, vamos até o almoço. E aí sofria e dizia assim, não, depois no jantar eu peço para ir embora. E assim foi indo, e o tempo foi passando. E eu fui conquistando, cumprindo as missões que tinha que cumprir, aprendendo o que tinha que aprender, e fui assim até o final. Quando eu brevetei, na brevetação, a minha mãe chegou para mim e disse assim, pô, filho, agora que brevetou, eu quero te perguntar uma coisa, nunca pensou em desistir? Eu disse, pô, todos os dias, entendeu? Mas eu tinha botado na minha cabeça que eu não ia desistir e que se alguém me julgasse incapaz, teria que me desligar. Então, esse foi o objetivo maior. E eu visualizava, assim, eu com o gorro preto, eu me visualizava de branco, com a farda branca e com a tarja dos comandos, entendeu? Eu sei que não pode, mas eu visualizava. Então, esse era o meu real objetivo. Eu até brincava lá em Manaus, tinha um cirurgião, que era o nosso cirurgião-chefe, ele era cirurgião torácico. E quando ele chegou lá, ele tinha no carimbo dele escrito cirurgião torácico. E aí, como ele queria atuar como cirurgia geral também, ele simplesmente mandou acrescentar cirurgia geral. Normalmente é o contrário que a gente faz bota cirurgia geral e torácica, se fosse o caso, porque a torácica é a subespecialidade. O dele era o contrário, né? Cirurgia geral, cirurgia torácica e geral. Aí eu brincava com ele que eu ia botar, quando eu voltasse, eu ia botar assim, cirurgião geral e ações de comandos, entendeu? E esse era o objetivo, cara. Eu visualizava isso e mantive. Né? Eu acho que foi Deus que, para mostrar que nada é impossível, que quando ele quer algum propósito, ele consegue. E acho que foi isso, cara. Cara, eu era um oficial combatente de infantaria, e quando eu fui para o curso de comandos, eu não tinha a mínima noção do que se passava no meu corpo, né? Aquela época o pessoal estava no começo, começando a falar de rabdomiólise. Muita gente tinha durante os cursos insuficiência renal. Eu tinha sido instrutor da AMAN um ano antes e a gente fez revista de armário, puniu o cadete que tinha creatina, que tinha proteína no armário. Tava muito no começo, o pessoal não sabia, né? Tinha gente que lá na AMAN tinha falecido um cadete no ano anterior porque ele consumia muitos produtos e aí o rim dele veio à falência durante uma operação militar. Então, no curso de comandos, eu ia muito na ignorância, né, cara? Perdendo peso ali, sem beber água. Eu sabia que a equipe de instrução estava fazendo os exames físicos, controlando nosso sangue, nosso peso, aquilo que estava acontecendo no nosso corpo, mas eu não tinha conhecimento técnico do que estava causando ali dentro do meu corpo e o que estava acontecendo. Eu estava naquela de sobreviver, eu estou respirando, estou de olho aberto ainda, eu vou até o fim.
Mas você não, você era médico, você sabia o que estava acontecendo com o teu corpo. Numa semana igual que a gente fica sem beber água, ou quando está com o cansaço extremo e começa a dar cãibra e você mesmo assim continua andando. O que que o fato de ser médico mudou a tua forma de enxergar aquelas atividades exaustivas ali? Isso facilitou ou aumentava o teu desespero? Primeiro que eu não tinha noção como é que era o curso, né? E isso foi uma coisa que eu comentei, assim, eu admiro demais o combatente que vai lá e pô, faz o curso mais de uma vez, cara. Pede para ir embora e volta. Porque eu só pensava, eu acho que uma das coisas que não me deixou desistir foi isso, que eu pensava, cara, se eu for embora daqui eu não volto nunca mais para esse curso. Em relação a saber da fisiologia e tudo, me ajudou muito por um lado, porque eu sabia, por exemplo, me cuidar, né? Então, pô, preciso beber água, tem que beber água. Não dá para descansar, né? Mas, pô, quando tinha oportunidade de comer, eu comia. Então, eu não me privava de nada. Então, se eu podia me alimentar direito, eu me alimentava. Se eu podia me hidratar direito, eu me hidratava. Mas, claro que quando tu sabe o que está acontecendo, tu te assusta um pouco. Mas, de novo, eu tinha colocado na minha cabeça que eu não ia existir. Eu resolvi, eu optei acreditar na equipe de instrução. Então, botei assim, ó, se tem exame de sangue, se tem um médico olhando, pô, eu tô cuidado, entendeu? Então, aqui eu sou aluno, eu até tenho conhecimento, mas eu não vou agir como médico. Tanto que na primeira instrução de lutas, primeiro dia, cara, segunda-feira, primeiro dia, instrução de lutas, paddock, eu luxei o ombro. Dei o golpe, o colega lá deu o golpe junto, ao contrário, pum, luxei o ombro. Aí pensei, não acredito, cara. Treinei tanto, me preparei tanto para no primeiro dia perder o curso. Aí fui lá, o sargento de saúde lá botou, fez a redução. Eu falei, e aí, cara, perdi o curso. Ele disse, não, tenente, isso aí acontece toda hora, volta lá, continua. Eu falei, pô, beleza, tô tranquilo. E aí depois tinha instrução de natação. E eu conhecia o médico que era lá do CIOPESP, né? Já tinha alguma relação com ele. E aí, quando eu fui para a instrução de natação, eu passei na ambulância e disse assim, pô, cara, me dá uma injeção aí para eu poder fazer a instrução. Aí ele começou a dizer assim, pô, Vinte, cara, pensa bem, tu é médico, tu vai ficar deformado aí. Começou a querer me operar para desistir, sabe? Aí eu falei, cara, olha só, tudo que tu sabe eu sei. Então, só me dá a injeção que eu quero voltar para a instrução. Então, ao mesmo tempo, Ernesto, que era assustador por um lado, por outro lado, eu resolvi confiar na equipe de instrução, confiar nos exames e me entreguei como aluno mesmo, entendeu? Para seguir. Não, isso foi um dos conselhos que o meu compadre me deu lá, disse, ó, não te julga e não julga o curso, cara. Ele não me explicou o que era, depois eu entendi. Mas eu resolvi não julgar o curso e aceitar e seguir, botar na cabeça que a missão só terminava realmente quando lá no final. Cara, é interessante tu falar isso daí que tu foi sem saber o que acontecia, porque a maioria das pessoas que vai conversou com algum amigo que foi no ano anterior, né? Às vezes não concluiu, às vezes concluiu, e abre pro cara ali tudo que aconteceu durante o curso, semana por semana, dia por dia. E eu acho que às vezes isso é pior, cara. Porque o cara Eu me já. impressionava que tinha gente lá que disse, pô, não, semana que vem é a semana do mar. Eu falei, cara, como é que você sabe em todo o barema do curso, sabe? Eu não sabia nada, cara. As coisas iam acontecendo e eu ia fazendo. E uma coisa que me impressionou muito, perguntasse assim, pô, como é que era, né, essa questão de ser médico e tudo mais. Ali eu aprendi essa questão dos 20% a mais, cara. Quando a gente acha que não dá, a gente tem pelo menos 20% a mais e é muito verdade, cara. Primeira missão do curso também, a gente carregando peso pra caramba, eu era o último, e aí o instrutor chegou e disse, bora, 20. Eu nem era o 20 ainda, porque a gente não tinha nem matriculado, né? Não lembro o número que eu era. Bora, vamos andar. Eu falei, instrutor, não dá mais. Ele disse, não dá mais? Mostrar que dá. Cara, eu aprendi que dá. Entendeu? Então, assim, levo para minha vida hoje. Sempre que a gente está cansado, está exausto, sempre tem pelo menos mais 20% ali do gás dos comandos, cara. Esse é o tipo de coisa, cara, que eu também não sabia na época. Assim, eu descobri, não sabia quantos por cento, descobri que sempre dava.
Só que agora, recentemente, eu tenho até que ler, cara. Eu fui no Brasil há um mês atrás e teve um amigo que me presenteou com os 2 livros do David Goggins. Ele falou, cara, isso daqui vai te ajudar muito no teu conteúdo, principalmente o segundo livro, mas até agora eu não comecei a ler. E o pessoal fala que no livro do Dave Goggins, ele diz que, ele comenta sobre isso, né? Quando você tá na merda, você ainda tem tantos por cento de energia e tal. Enfim, é interessante como a gente faz as coisas, às vezes, no empirismo, sem saber o porquê, mas a gente tem um motivo maior para chegar até o final, né? E quando eu fui pro curso de comandos, cara, assim, como eu, todo mundo que estava indo ali, a gente falava, quero ser comandos e FE, comandos e forças especiais. Só que a gente nem imagina o que acontece no curso de forças especiais. Eu tinha ido pro curso de comandos, sabia mais ou menos o que ia acontecer, não sabia o que aconteceria todos os dias, mas sabia mais ou menos, né, por cima. E eu me surpreendi muito quando eu terminei o curso de comandos, cara, e comecei a descobrir tudo o que aconteceria no curso de forças especiais, porque no curso de comandos o aluno pede para ir embora. No curso de forças especiais o cara é desligado por insuficiência técnica, por algo que aconteceu, alguma, enfim, coisa que não estava previsto e aconteceu e o cara precisa ir embora para casa. Quando tu foi, tu já tinha noção do que era o curso de forças especiais ou tu falou, não, eu quero ser comandos Não, aqui? eu queria ser comandos. Na minha cabeça eu queria ser comandos e eu não ia fazer o curso de forças especiais. Naquela história, pô, eu vou ganhar uma experiência primeiro, entendeu? Aí de novo, pô, meu compadre de novo chegou para mim e disse, cara, faz o curso, porque senão as coisas vão acontecer, tu vai ser atropelado e tu vai acabar não fazendo o curso de FE. Então, assim que tu puder, te manda o requerimento para o curso. E eu mandei. Eu fiz o Comandos em 2011 barra 2 não, né? Que na verdade foi no segundo semestre de 2011, porque no primeiro semestre todo o Camboatá se mudou, né? O CIOPESP se mudou para o Forte Imbuí. E aí, então, no segundo semestre foi o nosso curso, e no primeiro semestre, em fevereiro, iniciou o curso de Forças Especiais. Eu lembro que eu fui atropelado, cara, porque eu estava em Manaus e eu fui desligado. Eu voltei do curso de comandos em novembro, fim de outubro, início de novembro, para Manaus. E fui desligado em janeiro, para ser transferido para o CIOPESP. Eu já tinha sido transferido para o CIOPESP. E peguei férias, peguei trânsito, e o curso ia começar, cara, se eu não me engano, era a primeira semana de março, estava previsto. Só que o pessoal antecipou. E meu telefone não tocou, entendeu? Minha caixa de e-mail não entrou nada. Eu sei que um dia do nada eu recebo uma ligação e diz, cara, o curso já começou, onde é que tu anda? Eu falei, nossa, eu já vou chegar já virando bola, né? No curso de Forças Especiais, que eu não tenho noção do que está acontecendo. Mas graças a Deus, pô, aí a turma lá acolheu, pô, o início ali realmente do curso de Forças Especiais é um início de uma preparação mais intelectual, né, mais mental, então deu para eu ir me estruturando. Mas assim, eu ainda estava com a mudança tudo dentro de caixa, não sabia onde estava meu material militar, não sabia nada, foi o caos. Mas eu fui com essa questão de já terminar, não terminar, mas de já cumprir logo a questão do comandos e do Forças Especiais, para não ser atropelado posteriormente e não conseguir fazer. Mas tu imagina, cara, se para o comandos o meu conhecimento ali de 8 meses de formação era raso, tu imagina para o Forças Especiais. Eu me senti fazendo residência sem ter feito a faculdade de medicina, entendeu? E cara, foi maravilhoso, assim, foi um aprendizado, sabe, mas doeu, mas foi um aprendizado fantástico. Eu peguei o oficial de operações em todas as missões. E depois eu entendi que a ideia realmente era eu entender como é que a missão funcionava e botar para funcionar, para executar, né? Mas foi muito bom, cara. Amigos que eu trago até hoje, entendeu? E experiências únicas. Me lembro que uma vez eu estava no meio da guerrilha lá, nossa, andando muito, cara, caminhando demais. E eu olhei pro meu canga assim e disse assim, cara, qual que é o médico hoje que tá agora de madrugada andando com a mini-mi, sabe, em Guarda Baixa? Era o que me motivava, entendeu? Eu falei, cara, não existe no mundo hoje um cara que tá fazendo isso, e eu tô fazendo. Então, assim, essas pequenas conquistas me motivavam para seguir. Mas, de novo, era um mundo completamente diferente. Apesar de, Ernesto,
depois eu ter percebido que assim, eu consegui conquistar algumas coisas nos cursos por eu utilizar alguns ensinamentos que eu já fazia na medicina, entendeu? Na cirurgia do trauma. Eu entrei para o exército como cirurgião do trauma já. Então, me formei em 2006, médico, fiz 2 anos de residência em cirurgia geral, depois fiz mais 1 ano de residência em cirurgia do trauma. Cirurgia do trauma, às vezes o pessoal confunde com a traumatologia, né? Com aquela parte da urgência da ortopedia, que não é. O cirurgião do trauma é o cirurgião de emergência, é o cirurgião do politraumatizado, que opera o baleado, o cara que caiu de altura, que capotou o carro, é o que pega o paciente estrupiado mesmo, né? O paciente, quando a gente raciocina num trauma de emergência, é o cirurgião do trauma que vai atuar. E eu tive que aprender desde cedo, cara, a lidar com emoções, a raciocinar rápido para poder decidir com precisão, a decidir, que é algo muito importante na nossa área, né? E o cirurgião do trauma, assim como o operador de forças especiais, cara, a gente atua no que Clausewitz chamava de a névoa da guerra, né? É um mundo de incertezas, cara. Tu vai infiltrar na retaguarda profunda do inimigo e, cara, tu tem alguma noção do que a inteligência te passou, mas a inteligência normalmente não tá tão certa assim, né? Às vezes o voo mudou por causa do clima. Pô, tu chega lá, realmente tu não consegue enxergar nada pela névoa literal que tem. E na emergência é a mesma coisa. Tu não sabe qual que é o paciente que vai chegar. O paciente que chegou e aparentemente está estável, ele pode chocar em qualquer momento, ele pode instabilizar em qualquer momento. Então, ambos os profissionais atuam nesse ambiente de incertezas. E os 2 profissionais, cara, são profissionais de elite, entendeu? É o que o pessoal recorre como a última possibilidade. Eu até esses dias estava comentando aqui em casa em tom de brincadeira, mas no fundo é uma verdade. Pô, quando a tropa convencional tem um problema, ou quando deu algum problema, eles chamam a tropa das forças especiais, né? Chamam os forças especiais. Se os forças especiais tiverem algum problema, cara, eles vão ter que recorrer ao cirurgião do trauma, porque vai ser algo sério, entendeu? Então, eu acho que tem muita relação. Os 2 ficam em missões continuadas, a gente vira plantões de 24, 36, 48 horas. As tropas de operações especiais, os comandos, a gente engata uma missão na outra, continuada. A gente fica muito tempo longe da família, né? Trabalhando longe. A gente perde aniversário, a gente perde Natal, a gente perde datas, pô, às vezes perde nascimento de filho, né? E tem uma relação muito íntima e muito próxima. Os 2 precisam estar bem preparados fisicamente e intelectualmente para aguentar esse tipo de missão. Os 2 muitas vezes atuam nas sombras porque não tem um reconhecimento, porque a pessoa que está sendo atendida ela não tem condições de a gente saber quem está atendendo, pela gravidade que ela se encontra. Então, assim, é uma satisfação pessoal mesmo, dos 2 lados, com a sensação do dever cumprido. Então, eu acho, cara, que existe realmente uma íntima relação desses 2 profissionais, e hoje em dia eu sinto falta um pouco do sentimento do médico com relação a esse profissional de elite, entende? Eu acho que a gente perdeu um pouco essa satisfação e essa mentalidade de atuação como um profissional de elite. Por diversos motivos, e aqui eu acho que não é o objetivo da live, talvez, mas às vezes pelo cansaço do plantão, às vezes a remuneração não é a mais adequada, às vezes a gente está trabalhando em algum lugar com pouco recurso, como as forças especiais, e a gente tem que dar um jeito de fazer acontecer. Então eu acredito que muito das coisas que eu consegui durante os cursos foi dessa bagagem que eu já tinha em relação à cirurgia do trauma. Claro que isso foi desenvolvido exponencialmente, né? Num período muito curto em relação, se for pensar a quantidade de missões e de aprendizado que a gente tem nos cursos, para o tempo que parece ser longo, mas para a quantidade de coisas que a gente faz e aprende,
acaba sendo curto e, posteriormente, na carreira, a gente continua aprendendo. Então, exponencialmente, eu desenvolvi isso muito. Mas eu acredito que muita coisa eu já tinha dentro de mim, que foi o que me possibilitou ter sucesso nessas missões, entendeu? Cara, eu ia entrar nesse assunto aí porque, na minha cabeça, claro, né, eu coloquei no carrossel de ontem que o centro cirúrgico é confortável, mas eu sei que não, imagino que não seja. Mas quando a gente vai para o curso de forças especiais, e aqui na minha página eu não compartilho muita história, não entro em muitos detalhes do que acontece no curso de forças especiais para não comprometer alguma técnica, tática ou procedimento que não seja merecedora de vir ao conhecimento do público, né, em geral. Uma página que tem um público muito grande. Pessoal, quem acabou de chegar na live, esse que está conversando comigo aqui é o Dr. Pedro Pazeto, o único médico, comandos e forças especiais que existe no Brasil, tá? Então, ele está aqui contando um pouco de como funciona a mente de quem conseguiu unir o intelecto de se tornar um médico X cirurgião do trauma e chegar ao topo da cadeia operacional no Exército Brasileiro, que é as Forças Especiais. E aí, Pazeto, a grande pergunta que eu ia fazer era essa, assim, quando me perguntam qual é a maior capacidade que a gente desenvolve dentro das Forças Especiais, é essa, de lidar com as incertezas. Porque a maioria das operações que a gente recebia, das missões que a gente recebia no curso, elas não tinham um gabarito. Não tinham assim, você tem que fazer isso daqui e seguir exatamente essa trilha, se você não fizer assim vai dar errado. Não, o instrutor dava a missão pra gente e a gente precisava cumprir aquela missão. Num ambiente controlado de curso, dava para simular que alguém iria morrer, que alguém perderia a vida, né? Que a gente mesmo poderia perder a vida, que a gente poderia ser capturado pelo inimigo e a missão seria comprometida. E eu imagino que você já tinha uma bagagem grande dentro da medicina, principalmente fazendo cirurgia, que te proporcionou um background, né, para você lidar com as incertezas. Então, eu compartilho bastante com o pessoal, né, o procedimento que a gente fazia na casa de matar, que é gradualmente para o militar construir a autoconfiança, eu coloco como um antídoto para lidar com as incertezas. Qual a principal coisa que você usava da medicina, né, principalmente nessa de lidar com as incertezas de tomar uma decisão ali na hora que pode ser a diferença entre a vida e a morte de alguém? Porque na minha cabeça de leigo, me desculpa que eu não entendo muito, né, da tua área como médico, tem um passo a passo que você precisa seguir, né? Ou é totalmente incerto a decisão, cada cirurgia é uma cirurgia diferente. E assim, cara, o objetivo da live aqui é você falar e entender o que está na tua cabeça. Então a gente pode falar de medicina, de forças especiais, não precisa só falar de comandos e forças especiais, não. Eu tô curioso também para saber. Tem alguma coisa que você identificou assim na tua história que te fez lidar melhor com as incertezas? Cara, eu acho que essa questão do autocontrole mesmo, entendeu? Eu me lembro muito claro para mim, assim, ó, uma das missões finais do curso de comandos, quando a gente é capturado, e todo mundo vai ser capturado, tá? Quem está indo, quer ir para o curso aí, vai ser. A gente faz de tudo para não ser, mas vai ser capturado. Que a gente é encapuzado, naquele momento, a gente foi encapuzado com aquele tecido do saco velame, sabe? Então ele é um tecido que ele não respira. E eu comecei realmente a ter um certo grau, né, de sufocamento, assim. E a tendência foi de eu querer começar a me desesperar. Como vários, eu estava ouvindo, não estava vendo nada, mas como eu ouvia vários se desesperando. E eu pensei assim, cara, porra, peraí, eu sou médico, eu sei o que está acontecendo. Eu sei como eu vou controlar isso aqui. E aí na minha cabeça, primeira coisa, postura, entendeu? Pô, eu estou sendo capturado, cara, mas eu sou comandos, entendeu? Então, pô, ombro para trás, peito para frente, cabeça para cima, apesar de não estar enxergando nada e, cara, eu sou comandos, postura. Segundo, respiração. Comecei a controlar minha respiração e comecei a me tranquilizar. Comecei a diminuir a frequência cardíaca, né? Isso é uma técnica que a gente depois aprende, reaprende e desenvolve mais ainda nas forças especiais, entende o que é, né? Mas eu já entendia que eu estava controlando ali o nervo vago, que eu estava
inibindo o sequestro da amígdala em relação ao córtex pré-frontal, etc. Isso estava na minha cabeça. E eu consegui me controlar. Então, voltando àquelas perguntas da fisiologia e tudo mais, eu acredito que isso foi um papel fundamental para mim. Assim. Hoje eu converso com os alunos de medicina sobre essa necessidade, e inclusive eu desenvolvi um protocolo para esse autocontrole e para esse raciocínio na emergência. Entendeu? Eu até chamo ele de protocolo zero, porque é quando tu faz voltar ao ponto zero, ou a calma tática, que a gente chama, né? Chegou um paciente politraumatizado, sangramento ativo, chocado, aí começa a entrar todo mundo gritando e todo mundo aponta para ti e tu tem que tomar a decisão. Cara, às vezes, naquele momento ali, tu trava, né? E aí tu tem que ter uns segundos para conseguir te controlar e conseguir agir. E isso eu fiz em vários momentos do curso, vários momentos do curso. Nesse momento que eu coloquei aqui da captura, foi o momento que eu fiz isso conscientemente. Que eu percebi, eu falei, cara, eu estou perdendo o controle. Isso não pode acontecer. E aí eu fiz conscientemente e funcionou muito. Entende? Então, por isso que eu falei, essa bagagem que eu tinha me ajudou. Outra coisa, né, Ernesto, a gente se forma em medicina, cara, é como forças especiais. Eu encontrei o pessoal do meu curso de forças especiais 10 anos depois, fazia alguns que fazia muitos anos que eu não via. Cara, tu via como os caras amadureceram assim, ó, demais, né? Como a gente amadurece demais no curso de forças especiais. Porque o FL se torna um especialista em gente, né, cara? E o médico é um especialista em gente. Entende? A gente lida com gente durante os 6 anos da nossa faculdade e o resto da vida. No curso de FE a gente lida ali aqueles 6 meses e depois durante, mas são proporções diferentes. Então na faculdade de medicina a gente amadurece muito rápido. A gente lida com a doença todos os dias, a gente lida com a perda todos os dias, a gente lida, graças a Deus, com a vitória grande parte das vezes, a vitória da vida sobre a morte, né? A faca na caveira, o símbolo dos comandos, que é isso, é a vitória. Às vezes as pessoas acham que assim, o símbolo dos comandos é algo letal, né? É a morte. Pelo contrário, a faca na caveira, ela simboliza a vitória da vida sobre a morte, que nada mais é do que a gente na medicina busca, cara, a vitória sobre a morte. E ela está sempre do nosso lado, entendeu? Como companheira. Tem um livro fantástico que todo cirurgião já deve ter lido, cirurgião do trauma, principalmente quem não leu, leia, chama Top Knife, é como o do Top Gun, que seria a elite da Força Aérea. O Top Knife, do knife do bisturi, seria a elite da cirurgia. E ele abre o livro, putz, e agora me lembra aí, pessoal, se é o Mattox que escreveu, fica feio falar o livro e não falar o autor, né? Quem souber aí, lembra, eu acho que foi o Mattox que escreveu. Ele abre o livro, cara, descrevendo uma cena maravilhosa. Assim, seu primeiro plantão na residência de cirurgia, o paciente está chocado, a pressão está caindo, você está no centro cirúrgico, as luzes estão piscando, você abre aquele abdômen e ouve o sangue fazendo barulho. Essa é a descrição. E aí, por um momento, você olha para a porta e tem uma senhora. O pessoal. Valeu, Vitão. O Alexandre dizia, é o Matos. Tem uma senhora na porta, magra, vestida de preto, com uma foice na mão, e é a morte. Porque a morte é a nossa companheira, cara. E a gente briga o tempo todo com ela. Então a gente amadurece muito nesse período de faculdade e de residência. E eu acredito que essa maturidade e essa capacidade de pensar fora da caixa que o médico de emergência tem, porque às vezes eu estou olhando para alguma coisa, mas não é aquilo, sabe? Eu tenho um sentimento de, cara, não está normal, alguma coisa aqui não está certa. Então, essa possibilidade, esse feeling, essa possibilidade de pensar fora da caixa, com essa capacidade de amadurecimento que a faculdade e a especialização nos dá, e aí eu friso de novo, e a especialização nos dá. Que hoje tem um pessoal aí que não quer sofrer muito na especialização, prefere ir direto para os plantões. Eu falo para os alunos, cara,
3 anos de residência te dão uma bagagem que 10 anos de medicina não vão te dar. É o curso de comandos que te dá a bagagem que a formação, talvez, da AMAN não tenha te dado, entende? Então, basicamente é isso. Eu acho que isso foi um dos diferenciais que me fez seguir, entendeu? Que eu acho que eu consegui absorver as coisas, consegui interpretar muitas coisas e seguir em frente. Cara, tu é bravo, Pazeto. Essa live aqui tinha que ser transmitida em rede nacional, cara. Porque entender o que tá na mente de uma pessoa como você é algo que não se encontra em lugar nenhum. Quando é que vai sair o livro do, do Dr. Vai Pedro vir. Pazeto? Deus Cara, esse quiser, livro eu não, quero vai ler. vir. Tá no Porque forno. tem muita coisa boa daí. Cara, o... quando você vai Deixa para eu só, faculdade. Ernesto, só te interromper, cara, porque tu fizeste a menção de que é o único médico Forças Especiais do Brasil, né? Na verdade, é do Exército, né? Existem outros médicos de outras forças que conseguiram cumprir os seus cursos de operações especiais, que também são considerados forças especiais, existem, né? Antes que alguém coloque aí, pô, não é o... tudo mais. E do próprio Exército, cara, houve, se eu não me engano, na história, 5 médicos, tá? O primeiro foi o Tenente Castro, depois o General Castro, que é até o patrono do batalhão de apoio, né, é médico. Foi o pioneiro, estava naquela turma de 57. Veio depois o Coronel Vinícius, veio o Coronel Sandri, mas era comandos. Mas eles eram operadores especiais, certo? Então, assim, na doutrina de forças especiais do Exército Brasileiro, eu sou o único, certo? Eu sou o único, vamos dizer assim, eu sou o único do mundo. Porque o único Forças Especiais que tem a doutrina de fazer o comandos antes é o nosso, né? Então essa brincadeira eu faço. Então, mas só para fazer menção que houve os antecessores aí, os pioneiros, e em outras forças também existe, força policial Uhum. existe, né? Então, só para deixar claro aí. Eu agradeço, cara, esse esclarecimento. Teve gente que mandou para mim, né, no privado, falando que tinham outros médicos e tal. Tem até um que tá assistindo a gente aí, não sei se ele tá aí agora, que é o Doc Caveira, é do BOP. Mas eu esclareci que o post, quando eu falei o único Forças Especiais, O Doc Caveira é o Silvestre, ele é Coesp. é COESP? Ah, tá. É, Então eu esclareci que eu estava me referindo às Forças Especiais do Exército como doutrina de Forças Especiais, né? Olha, ele tá aí, ó, Doc Caveira. excelente. Que às vezes eu esclareço da Forças Especiais é uma especialidade do Exército que é diferente Isso, das outras forças, mas que são operadores especiais também. isso. Mas teve uma outra pergunta que me fizeram no privado, cara, que eu não vou deixar você responder para não te colocar na berlinda, que era, se você tiver que escolher entre as forças especiais ou a medicina, qual você escolheria? Eu vou responder por ti, não vou te colocar nessa. A resposta dele é a seguinte: ele seria o Dr. Pedro Pazeto, porque o maior título que ele tem é o nome. Confere, Pazeto. Isso é fato, cara. Não, isso é fato. Isso eu falo sempre. Mais do que a prata e ouro, o que vale é o bom nome, né? É isso. E, inclusive, eu dou esse exemplo em aula, cara. No curso de comandos, a gente é tratado como um número, né? E uma coisa é dizer assim, pô, 20, isso não presta para atividade, isso é um lixo, isso não vai conseguir. Pô, é um nome. Outra coisa é quando o cara te chamou Tenente Pazeto, pô, o senhor é fraco, bate diferente, né? Mas, cara, eu não tenho como escolher, Ernesto, entre um e outro, cara. A gente é o que a gente é. Aquela história de que a gente nasce caveira e vai buscar é real, cara. Então, assim, e isso, graças a Deus, ninguém tira da gente, Ernesto. A gente estando na ativa, a gente estando na reserva, cara, a gente é comando, a gente é forças especiais, porque ninguém nos deu nada, entendeu? A gente foi lá e conquistou, como eu sou cirurgião, cara, como eu sou cirurgião do trauma, entendeu? Eu fui lá e conquistei, ninguém me deu nada. E como eu falei, os dois estão muito interligados. Os dois operam na névoa, os dois têm a incerteza, a abnegação, a morte como companheira. Então não tem como escolher.
eu sou o que eu sou porque eu sou comandos, porque eu sou forças especiais e porque eu sou cirurgião, entendeu? É isso ninguém vai tirar de você. Ninguém Cara, tira, mesmo. Pazeto, explicando um pouco para nossa audiência aqui como funciona um destacamento de forças especiais, ele funciona da seguinte forma. É composto por 4 oficiais, um comandante, o subcomandante, o operações e o inteligência, e 8 sargentos. Dos 8 sargentos, 2 são especialistas em armamento, 2 em demolições, 2 em comunicações e 2 em saúde. Então, o Pazeto, quando foi para o curso, ele fez o curso de oficial. Então, ele não fez o curso para ser especialista em saúde do destacamento. Mas a grande pergunta que fica, Pazeto, é o seguinte, principalmente pela dificuldade da instituição, né, enxergar, colocar um médico como um oficial de um destacamento de forças especiais, para não, porque dentro do destacamento de forças especiais você não estaria atuando como médico, você estaria atuando como forças especiais e não estaria atuando como especialista em saúde, porque o especialista em saúde é um sargento. A pergunta que eu te faço é a seguinte: teve algum episódio, ou principalmente tu foi instrutor também, né, lá no CIOPESP, Uhum. algum episódio que aconteceu que você teve que atuar como médico ali para salvar alguma vida, e teve que sair da função de instrutor, ou alguma outra operação em algum lugar, lá no BFE, lá em Goiânia, que você precisou atender alguém que estava em alguma situação crítica? Cara, de novo, não tem como a gente escolher, né? A gente, mesmo que não esteja atuando como, a gente é médico, né? Eu sou médico em todos os lugares. Inclusive fiz um juramento que não posso deixar de ser, né? É, então, se a gente está em determinada situação e ocorre algo que a gente precisa intervir, é que nem no avião, né, cara? Pô, no avião a gente está ali de passageiro, tá? Às vezes, muitas vezes de férias, quer curtir, se acontecer alguma coisa, diz aí, alguém tem médico aí, tu tem que dizer que tem e tem que atuar. Então, já aconteceu de eu estar em outra função, e aqui eu vou citar, só para gente, para ficar mais tranquilo a citação e mais fácil de ilustrar, como instrutor mesmo, minto. Como instrutor aconteceu, mas eu vou citar como aluno, para ficar mais fácil ainda. Eu era aluno no curso de Forças Especiais e tive que ir até o hospital como médico, me apresentar como médico, como comandos, como médico, a fim de reconhecer o local, fazer esse contato inicial com o médico, com os médicos de lá, com o diretor de lá, a fim de viabilizar, por exemplo, o estágio dos especialistas de saúde no hospital. Então, vamos dizer que a minha primeira missão de forças especiais, eu era aluno ainda do curso e tive que fazer o reconhecimento e esse contato inicial. E não, e é verdade, o instrutor me disse assim, ô Pazeto, se não der certo o curso, tu vai ser desligado. Entendeu? Era Porque missão depende de real. ti. Era missão real, cara. E graças a Deus deu certo, eu já estou aqui, entendeu? Mas então, assim, em qualquer lugar, Ernesto, aconteceu durante quando eu era instrutor, de aluno, de repente, se machucar um pouco mais sério, o pessoal me chamar para fazer a avaliação inicial. Então, aconteceu várias vezes, né? E mesmo quando a gente não está na função, quando a nossa função é oficial de operações, de inteligência e etc. Né? Hum. Principalmente, cara, missões na Amazônia lá, que a gente opera isolado pra caramba, né? Então, é, aconteceram algumas vezes. Só para deixar claro para o pessoal que está ouvindo a gente aí, o especialista em saúde que a gente tem dentro do destacamento de forças especiais é um militar altamente treinado para executar ali procedimentos, né, de atendimento pré-hospitalar para manter aquele operador vivo até a chegada num hospital, um local que tenha uma estrutura um pouco maior. Teve aquela operação onde a gente estava lá na Amazônia, tu estava lá também, né? Tu não estava junto com o meu destacamento, mas É, um integrante do meu destacamento teve dengue, cara. E aí, eu dentro lembro. do meio do mato, a gente estava lá aplicando soro nele. Tem até uma foto dessa no carrossel de ontem, né? A É. gente estava lá aplicando um soro nele, mantendo o cara de pé. Era um esqueleto que se arrastava, mas ele estava lá. E o especialista em saúde tava ali balançando seus pratinhos, dando um jeito para manter o cara em combate. Mas, ô Pazeto, cara, o tempo passou,
né? Você passou, tu chegou ao posto de major? Ou não? Major. Então, o major, tu chegou ao posto de major e tu decidiu que aquele ciclo ali dentro da força era a hora de ser fechado, né? Para abrir um novo ciclo na tua vida. Tu pode falar o motivo pelo qual você pediu demissão do exército? Cara, de novo, né? Deus fazendo planos que não são os mesmos planos que os nossos, né? Eu nunca tinha pensado em sair do exército. Pelo contrário, eu tinha feito o curso preparatório para a SM, entendeu? Tudo que para seguir na carreira eu estava fazendo. Mas aí veio, vou resumir, tá? Quando eu vim transferido para Goiânia, eu tive um impacto familiar um pouco em relação às minhas filhas. Assim, elas tinham uma vida muito bacana em Campo Grande, amigos muito bons. Quando vieram para cá, sentiram um pouco, tá? E, e conseguiram, graças a Deus, um suporte social maravilhoso aqui em Goiânia. E aí saiu minha transferência inopinada de Goiânia, até voltando para Campo Grande, cidade que eu amo, tenho grandes amigos lá, porra, adoro o hospital lá, maravilhoso. E eu aleguei que não seria o melhor momento, porque a minha família tinha se estruturado aqui nesse momento, e que talvez essa transferência desse momento não fosse o mais ideal, né? E aí não foi aceito. Recorri, pedi LTIP, tentei tudo para manter na força e não consegui. E aí eu resolvi priorizar a família, entende? Não tinha como eu ficar em Campo Grande e a família em Goiânia. Eu acredito que se a família fosse para Goiânia, para Campo Grande, não seria o melhor momento. E eu acabei priorizando a família e pedindo demissão. Com dor no coração, né? Porque a gente ama a instituição, mas assim como tu, que priorizou a família também por motivos diferentes, a família falou mais alto, e eu acho que é assim que deve ser, e eu acabei saindo. Saí em paz, cara, entendeu? Saí em paz com tudo que eu tentei o máximo possível, rezei muito nesse meio tempo para tentar ouvir a direção de Deus aí da melhor maneira, e acredito que era essa a direção que ele queria que eu tomasse. Talvez, o Ernesto, quando eu entrei no curso de comandos que ele me fez concluir, talvez já fosse para chegar nesse ponto aqui que eu cheguei hoje, entendeu? Que hoje, cara, eu sinto muito forte esse propósito de realmente de tocar outras pessoas, entende? De contar a minha história, de mostrar para os médicos que estão se formando, ou que sem formados, ou que estão, de repente, desestimulados com a profissão, de que, cara, a nossa profissão é uma profissão de elite, vale a pena, entende? A gente lida com vidas, com pessoas, é uma profissão maravilhosa, que, assim como no meio militar, o nosso objetivo é servir, né? Na medicina, o nosso objetivo é servir, e é isso que eu tento passar todos os dias para os meus alunos. E eu acredito que agora, cara, nessa nova posição que eu estou iniciando, e te agradeço de novo as portas abertas aí no meio digital, esse é o objetivo. Treinar pessoas, né, treinar novos médicos, ou médicos que já têm um tempo de estrada e precisam disso, para que a gente consiga atuar com excelência na emergência, que a gente tenha profissionais capazes de liderar a sua equipe, mesmo que seja uma fração pequena da emergência, mesmo que seja a sua equipe do centro cirúrgico, que tenham profissionais melhores e mais capacitados, essa troca de experiências, para que a gente possa fazer o melhor, cada vez melhor para o nosso paciente. Então, essa eu acredito que seja o principal propósito que Deus já tinha traçado para mim, mas que eu estou entendendo só agora. Cara, quando eu pedi demissão, teve um general Forças Especiais que me chamou para conversar. E ele falou assim: Ernesto, eu sei que o Brasil tá uma merda. Eu sei que você tá indo para os Estados Unidos, lá a sua família tá lá. Mas, cara, eu te peço uma coisa. Você tá pedindo demissão do Exército, mas não se esqueça de onde você veio, da instituição que te abraçou por mais da metade da sua vida.
e arruma um jeito de servir onde quer que você esteja. Eu achei interessante aquilo ali, cara, e assim, por mais que a gente seja forças especiais também, às vezes a gente está conversando com outro forças especiais e fica aquela, né, ah, será que o cara tá me operando, será que não tá? Mas enfim, aquilo que ele falou pra mim ficou marcado na minha cabeça e eu carreguei comigo aquele ensinamento de que eu precisava arrumar um jeito de continuar servindo o meu país, eu não sabia como. E hoje, se você me vê, né, quase um ano e meio depois que eu pedi demissão, porra, um Instagram com um milhão de seguidores, juntando todas as minhas redes sociais, quase um milhão e meio por mês, é muita gente que eu atingo com a mensagem que eu transmito. Eu nunca imaginei estar aqui. E eu tenho certeza, Pazeto, que a tua mensagem vai muito longe, isso daqui é só o começo. Você pode contar comigo para tudo aqui nas redes sociais, com a minha página. Vou estar sempre de portas abertas para ti, né? Para que você realmente faça dessa nova etapa da sua vida um legado, um movimento maior do que você. Eu tenho certeza que esse é o teu interesse, né? O teu propósito é o que te move. E eu queria te dar a oportunidade para você falar aqui, né? Para o pessoal que está acompanhando a gente, dos teus novos projetos, o que que você vai fazer a partir de agora, se você vai estar presente na rede social compartilhando alguma coisa, enfim, compartilhar para o pessoal aí quais são os teus planos a partir de agora. Tá conseguindo me ouvir direito? Eu te perdi um pouco, ficou travado, mas eu Voltou? estava falando aqui, agora voltou. Tá. Cara, de novo, eu estou começando, né, nas redes sociais. Já tinha uma página nas redes sociais dedicada à questão da medicina mesmo, mas o meu objetivo agora vai ser realmente mais essa parte do ensino, tá, e de mentoria mesmo, em relação a essa questão que a gente vem conversando, de comportamento, de liderança, de propósito. E conforme, como tu colocaste, cara, do teu início, conforme as coisas forem aparecendo também, entende? Eu sempre gostei do ensino, sempre gostei de ensinar, inclusive quando eu era instrutor, eu gostava da parte do ensino, né, do instrutor do comandos, e isso tem tocado mais forte, assim, em mim. E eu acredito que é esse o lado inicial. Esse protocolo que eu te falei, que eu utilizei durante muitos anos, eu estou estruturando para, como tu fizeste, entender o porquê que a gente fazia e conseguir ensinar coisas que a gente fazia automaticamente, né? Que nem a gente fala na medicina medular, sem pensar. Eu estou buscando tentar entender como que eu faço isso para poder ensinar. Porque eu vejo, e isso foi um feedback que eu já recebi também da minha equipe, às vezes numa parada cardiorrespiratória, tu tá ali atuando e tudo mais, e quando termina, vem um colega assim, a enfermeira ou a técnica, e diz assim, pô, doutor, parabéns. Eu falei, pô, mas parabéns por quê? Às vezes não teve sucesso, né, como a gente queria. Ela disse, não, parabéns pela sua postura, o senhor manteve a postura o tempo todo, manteve a liderança o tempo todo, não se exaltou, não precisou gritar, não perdeu. E eu falei, ué, mas e não é todo mundo que faz assim? Aí o pessoal começa a rir, disse, não, não é. Eu falei, pô, então acho que tem alguma coisa aí que dá pra gente trabalhar, entendeu? Então a ideia é essa, cara. E o principal que eu vejo, tem muita gente maravilhosa, cara, muito boa, muito bom intelectualmente falando, mas que dependendo do tipo de urgência que acontece, às vezes é o famoso cola as placas, entendeu? E aí começa a gritar um pouco mais com alguém, deixa realmente esse sequestro da amígdala, que a gente fala, né, tomar conta, e não consegue retomar o controle com o córtex pré-frontal. Então, eu acredito que, inicialmente, é isso que eu imagino, Ernesto. Mas, de novo, cara, como é que eu não vou saber os planos de Deus? Eu ainda não sei. O que eu pretendo agora de cara, é isso. E aí vamos ver como é que as coisas vão acontecendo.
Eu até botei uma caixinha antes de começar a live aqui, botei nos meus stories uma caixinha lá, pô, faz pergunta lá, coloca para que lado que acha que tem que ir. A minha missão vai continuar sendo servir, como foi no Exército, como sempre foi na medicina e continua sendo. Eu vou vir para as redes sociais para servir e contribuir da melhor maneira, entendeu? Então, os planos vão começar a acontecer. Vai Vai. ser missões continuadas, planejamento na aeronave e as coisas vão acontecer. Vai, cara. E assim, eu tô há 1 ano e meio nessa jornada, né, de traduzir aquilo que aconteceu comigo, a mentalidade que eu desenvolvi dentro das forças especiais, o que me fez terminar os 2 cursos em primeiro lugar. E depois de 1 ano e meio, cara, conversando com as pessoas, tendo contato com os alunos ali, com os membros do Pense como Forças Especiais, que inclusive você está convidado a participar com a gente de uma live lá dentro, depois a gente pode conversar um pouco mais sobre isso. O que eu mais. A conclusão que eu chego, cara, a cada dia que passa, é que o conhecimento mais valioso que eles têm é saber que alguém que atingiu coisas que às vezes podem ser consideradas impossíveis ou inimagináveis, ou que poderia tornar a gente super-herói ou arrogante, na verdade fez o contrário, transformou a gente num humano, o mais próximo do ser humano possível. E quando eu compartilho com eles as minhas fraquezas, aquilo que deu errado, né, aquilo que eu fiz para que eles não errem, é o conhecimento que o pessoal mais gosta. E porque assim, eu compartilho muita coisa de neurociência, muita coisa que acontece com a nossa mente, funcionamento do nosso cérebro, mas a parte humana mesmo, cara, que é isso que você fez aqui agora, abrir o coração e mostrar que você também é um ser humano vulnerável e que também tem problemas, também passa por problemas, igual aquela pessoa que está do outro lado da tela. É isso que dinheiro nenhum paga e que você não consegue encontrar em nenhum livro, entendeu? Então eu acho que você já deu certo, Pazeto. Cara, vai decolar. As pessoas têm muito a aprender com o que está dentro dessa cachola aí, né? Eu quero que Amém, você cara. saiba, Recebo. Obrigado. eu quero que você saiba que pode contar comigo a qualquer momento que você quiser. E eu quero te fazer uma pergunta, eu não sei se você vai ter tempo, né, depois dela, da gente responder algumas perguntas do pessoal, mas tem muita gente que admira a tua trajetória, tem muitos médicos que estão acompanhando a gente aqui, muita gente que está fazendo medicina e quer entrar para o exército, quer seguir essa carreira, quer fazer o curso de comandos, tem mulheres que querem fazer a medicina, querem ir para o curso de comandos, já conversaram comigo. O que você diria para o jovem Pedro Pazeto, que sonhava em ser comandos e que hoje conquistou, né, a caveira e o punhal? O que você diria para esse jovem Pazeto que pode servir de inspiração para as outras pessoas que sonham em trilhar o mesmo caminho que você trilhou? Pergunta difícil, cara. Eu não sei exatamente se eu tenho um conselho para dar, cara. Mas eu acho que aquele jovem lá, ele teria orgulho de olhar para mim hoje e ver onde eu tô, entendeu? Eu acho que talvez aquele jovem lá, ele tivesse outros planos, mas eu tenho certeza que ele está muito satisfeito aonde ele chegou. E com certeza é só pedaço, uma parte do caminho, uma parte do processo. E eu acredito que os milagres eles estão durante o processo também, né? Então faz parte do milagre o processo. Então, cara, o conselho que eu daria é esse, véio, segue em frente. Busca, é o conselho que eu dou para muita gente que me escreve no direct, perguntando, pô, meu sonho, cara, é ser médico, meu sonho, tô terminando medicina, meu sonho é ser médico do exército, é ser comandos, mas vale a pena? Ou vale a pena clinicar? Cara, vale a pena o que for o teu sonho, eu falo para as pessoas, entendeu? Se o teu sonho é entrar para o exército e tentar fazer o curso de comandos, faz, cara. E sucesso é fazer o que a gente gosta e ser feliz com o que a gente faz. Então, eu fui muito feliz nesses 15 anos de exército. Pô, tenho amigos que eu vou levar para a vida, é isso que interessa. Tenho experiências que me forjaram e me trouxeram até aqui.
Tem uma frase muito famosa, né, que circula hoje nas redes sociais, assim, se tudo que aconteceu serviu para te aproximar de Deus, já valeu a pena. E, e eu acho que é isso, cara. Graças a Deus, eu estou numa fase mais espiritualizada do que nunca. E foi nesse momento de incertezas, de dificuldades que eu precisei buscar. E tem me feito bem, cara. E eu acredito que isso está me fazendo passar para as pessoas essa paz que eu estou sentindo, entendeu? E se Deus quiser, é esse o caminho que vai ser trilhado, e se não quiser esse, ele vai trilhar outro e vai dar certo. E a ideia é essa, cara, seja feliz, busque os teus sonhos. Eu estava vendo um filme, Expresso de Natal, com as minhas filhas essa semana, e no final do filme, o maquinista fala para o menino, assim, quando ele volta, diz assim, é como dizem, né? Sobre os trens. Não interessa para onde vai o trem, o importante é embarcar. E eu acho que é isso, cara. A vida é sobre isso. O negócio é embarcar e ver onde vai dar, e busca o sonho e seja feliz. Essa é a ideia. Tu viu esse sino aqui no filme? Essa aí. O que esse sino significa? Só consegue enxergar o Papai Noel quem acredita. Isso É aí. isso. E tudo, cara, Acreditar só nisso. consegue enxergar quem acredita, o Ernesto. Só consegue enxergar que tu vai estar com gorro preto quem acredita que tu vai chegar no final do curso, cara. Só consegue enxergar que tu vai ser o médico e comandos, o cara que vai e que acredita. Então, o primeiro passo é acreditar. Então, para ouvir o Guizo, cara, tem que acreditar. E eu acho que eu diria isso pro jovem Pazeto lá. Cara, busca o som do Guizo, entendeu? É isso, cara. Esse sino aqui tá sempre aqui, ó. Tá no meu escritório pra me lembrar disso. Toda vez que eu olho, eu lembro que eu preciso acreditar em mim mesmo acima de tudo. E, Pazeto, eu tenho uma frase pra te dizer, cara, que você merece, que é obrigado pelos seus serviços. Obrigado por tudo que você fez pela nação brasileira durante esses 15 anos de medicina. E que a partir de agora não acabou, né? Você vai continuar servindo de outra forma. A gente não serve apenas estando na ativa, mas a gente serve em qualquer coisa que a gente esteja fazendo para fazer do nosso país um país melhor. Aquele trabalho de formiguinha, mesmo que você mude, né, ou sua mensagem atinja uma pessoa por dia, isso já faz uma diferença. E eu queria te perguntar, né, a gente está com 1h08 de live, acho que o pessoal está gostando, eu poderia ficar até amanhã aqui te perguntando um monte de coisa, eu quis deixar mais Vamos ou menos fazer ali. outras, cara. Estou à disposição. Dá pra fazer outra. Eu quis deixar ali mais ou menos dentro de 1 hora, né, o nosso papo. Mas eu queria saber se tu tem disposição aí para responder umas 2 ou 3 perguntas. Eu peço pro pessoal mandar aqui Claro, no chat. Aí você estou à lê disposição. e escolhe aí algumas perguntas. Estou à Pessoal, então, disposição. Só fazer referência aqui, muitos amigos colocando mensagens aqui, eu tenho visto rapidinho, é que não dá para ficar parando toda hora e fazendo referência, mas pessoal, pô, tô vendo aí, brigadão por todo mundo que está mandando mensagem. E de novo, estou à disposição no Instagram, estou à disposição no direct, manda lá na caixinha, manda no direct, que a partir de agora a missão de novo continua sendo servir, mas para vocês, entendeu? boa. Não sei se tu quer escolher, fica à vontade aí, né? Se eu não tenho acesso a todo o chat, cara, não sei se tu quer puxar do pessoal que Cara, colocou antes. eu vou pedir pro pessoal ir mandando no chat aí as perguntas. Se tu clicar em cima delas, elas vão subir, né? Tu só desliza aí e escolhe. Vamos botar 2 perguntas aqui, então, para tu responder. Ó, qual a melhor especialidade de residência para fazer o curso de comandos? Cara, a melhor especialidade eu acho que é fazer a mãe, entendeu? Que tu vai ter uma formação mais completa. E não é que eu falei da bagagem, né? Eu acho que foi disso que ele quis perguntar. Desculpa, eu não peguei o nome de quem perguntou. Eu acho que foi disso que quis perguntar, mas não vejo que seja necessário tu fazer uma especialidade médica específica para fazer o curso de comandos, entende? Eu acho, de novo, a gente nasce comandos e vai buscar a caveira. Então, é conforme tu age no teu dia a dia, eu não desistir jamais, que é o que eu tento passar para as minhas filhas, entendeu? Tá difícil, cara, vai ser difícil e a gente vai enfrentar a dificuldade e vai fazer dar certo. E assim sucessivamente. Então,
muitos diziam que era impossível um médico fazer o curso de comandos e depois o curso de forças especiais. E graças a Deus eu não ouvi esses, né? E consegui, e eu digo para quem quiser, cara, é possível. Vai lá e dá o teu melhor e foca, vai dar certo em qualquer questão da vida. Pô, cara, quer fazer qualquer questão da vida, foca, faz que vai dar certo, cara. Muito bom, Pazeta. Escolhe mais uma aí. Vamos lá. Teve um que perguntou bem antes aqui, o que é mais difícil, o R1 de cirurgia geral ou o curso de comandos? Cara, é pau a pau quase, mas são estímulos diferentes, entendeu? Os dois, de novo, os dois, pô, missões continuadas, os dois longe da família, os dois com necessidade de tomada de decisão e precisão, os dois com a necessidade de atuação com calma no meio do caos. Então, realmente eu acho que os dois se complementam, entendeu? Show de bola, É Pazeta. isso, gurizada. Obrigado pelas mensagens de todos aí, tá? Se tu quiser escolher um aí, Ernesto, eu não estou conseguindo abrir aqui, cara. Aparece para mim só a frase aqui. E eu estou com medo de mexer e cair, entendeu? Tá. Vamos lá, esse daqui, cara. O que muita gente... Assim, eu não sei como é que foi o teu processo, mas ele está perguntando como argumentar com as autoridades para conseguir autorização para fazer esse tipo de curso. Puta, esse foi outro problema, cara. Eu mandei o requerimento. Eu preciso contar uma história, o Ernesto. Bora. Eu, quando fazer uma referência aqui, cara, a gente tem que dar honra para quem tem honra, né? Ninguém consegue nada na vida sozinho, tá, cara? E assim como eu já te agradeci, ter aberto as portas aqui, tenho certeza que se um dia eu precisar, tu tá aí para mim, como eu pode ter certeza que eu tô aqui para ti. Eu só consegui terminar o curso de comandos pela rede de apoio que eu tinha. E além da minha tia, que me deu pouso no Rio de Janeiro, a minha esposa, a gente já era casado, minha esposa, pô, foi minha mulher, minha estafeta, minha companheira, minha enfermeira, foi tudo, cara. Teve uma missão que eu fiquei com a barrigueira não, aquela parte da lombar da mochila estourou e ficou só no ferro. E aí eu fiquei em carne viva nas costas ali, cara. E quando tinha liberação, eu ia para casa e dormia, né? Porque a gente tá acabado, eu dormia. E eu dormindo, a minha esposa cuidava das minhas feridas, entendeu? E lavava minha roupa, cuidava das minhas feridas, não falava nada, não se queixava, não dormia naquele momento, porque no dia seguinte eu tinha que acordar e tinha que voltar para o curso. E até hoje eu falo e me emociono, cara, porque a gente precisa cuidar de quem cuidou das nossas feridas, entende? E a gente precisa lembrar de quem cuidou das nossas feridas e a gente precisa de alguém que cuide das nossas feridas para seguir adiante. Então, entre outras tantas coisas, que se eu posso deixar alguma dica para alguém aqui, é exatamente essa. Cuide de quem cuidou das suas feridas e busque alguém na sua vida que cuide das suas feridas. E com isso, com essa rede de apoio, vocês vão conseguir chegar aonde chegar e aonde quiserem chegar. E sejam quem cuide das feridas de quem quer que seja também. Então, isso eu precisava falar, cara, e sempre que eu tiver oportunidade eu vou falar, porque eu acho que é algo que precisa ser dito e a gente tem que dar honra para quem tem honra, entendeu? Então, basicamente é isso. Tudo é difícil, mas se a gente tem quem acredita com a gente do nosso lado. Um dia eu estava treinando, Ernesto, eu seguia o planejamento para o curso de comandos, e o meu planejamento era natação, marcha e natação. E eu fazia marcha pelas ruas de Manaus, lá, porque eu não tinha onde treinar, e terminava no Círculo Militar e fazia natação. E aí aquele dia, ela foi para a faculdade, minha esposa foi para a faculdade, e eu tinha que fazer a natação. E eu resolvi não fazer, cara. Resolvi ficar estudando patrulha, estudando outras coisas, e nadei na piscina do prédio, que eu acho que devia ter 1,5 metro de profundidade, olhe lá, nem isso, acho que 1 metro. E não tinha 10 metros de comprimento. E aí ela chegou em casa e disse assim, e aí, treinou? Eu falei, treinei aqui na piscina. Ela disse, aqui no prédio?
Eu falei, Ela disse assim, nessa banheira? Eu falei, ué. Aí ela com o dedo em riste, assim, ó. Depois tu não vai sair comandos e vai ficar chorando pelos cantos, entendeu? Então, cara, a gente precisa de alguém para nos dar força, nos dar apoio para seguir adiante. Ninguém faz nada sozinho, cara. Tem as mulheres que o cara vai pro curso de comandos e ela fala, se você voltar sem a caveira, você não entra dentro de casa. Aí o cara sustenta o cara no curso, pô. Ele, pô, não foi embora não. Se eu voltar pra casa, minha mulher não vai deixar eu entrar. É isso mesmo, cara. É isso mesmo. Sensacional, Pazeto. Parabéns aí, velho, pela trajetória, parabéns pela humildade, né? Obrigado por estar aqui. Eu sei que você é um cara também com a agenda cheia, né? Por proporcionar esse tipo de conhecimento para nossa audiência. E pessoal, vão lá no perfil do Pazeto, é o @dr Pedro F. Pazeto com 2 T's, né? Ele vai, sempre que tiver um tempinho, interagir ali com o Cara, eu pessoal. que agradeço demais. Agradeço demais aí, Ernesto, a oportunidade. Pô, foi bom demais essa conversa aqui. E estou à disposição, cara. Estou à disposição para o Pense Como Forças Especiais, estou à disposição para o que tu quiser fazer. E estou à disposição do pessoal aí para o que precisar. E, de novo, a ideia é continuar servindo. Valeu, cara. Pessoal, muito obrigado. Eu fiz até o bigode hoje aqui, ó, pra estar na live, não ia estar de bigode do lado. Valeu, pessoal. E para quem está Obrigado, assistindo irmão. no YouTube, se inscreve no canal, deixa o like, deixa um comentário aí, alguma pergunta para o Pazeto que eu envio para ele. Obrigado pela presença, obrigado por ter chegado aqui, até aqui. Vocês que acompanharam a gente aqui no Instagram, muito obrigado por estar até aqui. Grande abraço. Pensem como forças especiais. Pazeto, 2 continências para você, cara. Força! Valeu. Tchau, tchau.